sonhos, Deus fala em visões, né? Deus fala de voz audível. As pessoas muitas vezes perguntam: pastor, como é que Deus fala com você? Ele fala de várias maneiras, quer dizer, ele fala no coração, ele fala em sonho, ele fala em visão, né? Ele fala com a voz, né? A gente escuta a voz dele, ele fala do jeito que ele quer, não é nós que decidimos, né? Como que Deus vai falar conosco, amém, queridos? Então aqui nesse caso Deus falou para Abrão numa visão. Verdade, deixa eu abrir aqui, queridos, né? Que eu estou lendo, mas não abri aqui para vocês acompanharem comigo na tela. Glória a Deus. Pedro me lembrando aqui. Então tá, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Essa palavra, lembra que é para mim e para vocês também, queridos, né? E o teu galardão será sobremodo grande, ou seja, a tua bênção será muito grande, queridos. Olha que coisa linda, igreja. Versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? Ele não tinha filhos, né? E o de Damasco, né? O Damasceno era o herdeiro da casa dele, é um servo dele, né? Fiel, mas não era da descendência dele, né? Versículo 3. Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Glória a Deus, queridos. Olha que lindo esse aqui, meus amados. O Abrão, né, lembra que ele tinha uma idade avançada, Sara tinha uma idade também avançada, mesmo assim era 10 anos mais nova que ele, e a Sara era estéril. Então o tempo ia passando, né? E o Abrão, ele sentia essa falta, né, de um herdeiro, né, para ser o descendente dele, né, o herdeiro dele, né? E ele achava que o descendente dele seria, né, um servo nascido em casa, né, o Eliezer. Mas Deus falou: não será ele, né? Não será ele. Versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Queridos, olha que coisa extraordinária. Imagina um homem idoso, né, com a mulher idosa, estéril. Deus leva Abrão para fora, conduziu ele para fora da tenda e disse para ele: olha as estrelas do céu, se você pode contá-las, se é que você pode contar. Imagina o Abrão tentando contar, queridos. E Deus disse para ele assim, ó: assim será a tua posteridade. Amados, você consegue entender agora, queridos, a fé do Abrão, queridos, um pouquinho da fé do Abrão? Imagina Deus falando para um idoso com uma mulher idosa, estéril, que os filhos dele seriam tão numerosos como as estrelas do céu, né? Versículo 6 diz assim, queridos, ó: ele creu, olha a diferença, queridos, ele creu no Senhor. É isso que eu e você nós temos que ter, queridos, né? Até coloquei aqui em negrito, ó: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, o que fez com que as promessas de Deus acontecessem na vida de Abrão, queridos, né, foi somente isso aqui, ó: ele acreditar no Senhor. É isso que eu e vocês nós temos que ter no nosso coração, queridos, né? Quando nós não acreditamos no Senhor, é a mesma coisa, queridos, de fazer Deus mentiroso. É muito grave, meus amados, nós não acreditarmos em Deus, né? Nós levarmos: olha, Deus ele fala isso, mas isso é impossível, isso eu acredito, isso eu acho que não é bem assim. Vocês estão entendendo, queridos? É uma blasfêmia contra Deus, é como chamar Deus de mentiroso. Deus hoje ele procura pessoas, queridos, que estão dispostas a acreditar nele. O Espírito Santo ele está passando por toda a terra, ele está aqui na minha vida, aqui na sua vida, onde você está. O Espírito Santo está sondando o seu coração, e no momento que teu coração estiver maduro o suficiente para dizer assim: Senhor, eu creio em ti. Em quê? Em tudo, em cada palavra que vem da boca do Senhor. Então você vai começar a viver o sobrenatural do Senhor. Amém, meus amados? Então versículo 6. Ele creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Você vê que isso ficou, né, detalhado em um versículo só, né? Tão importante que é esse versículo. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, aonde ele estava, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves.
aves de rapina desciam sobre os cadáveres, né? Ele pegou os animais, cortou eles na metade e colocou eles abertos assim, queridos, né? Uma de frente ao outro, né? Só as aves que ele não fez isso, né? Aí ele pôs aves de rapina, né? Corvos, né? Urubus, abutres, desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Olha que situação, queridos, que Abrão passou ali, né? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, o que aconteceu, queridos, né? No pôr do sol, caiu um profundo sono. Abrão estava, né, sofrendo com um grande sono, pavor e uma cerrada treva, né, o acometeu. Tipo, não tinha luz nenhuma, não tinha luz da lua, nada, estava um breu, e a situação que ele se encontrava era aqueles animais abertos que ele ofereceu a Deus, e abutres, aves de rapina, queriam vir, né, sobre os cadáveres, e ele enxotando, e ele teve muito medo, queridos. Olha que interessante essa situação, queridos. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás aos teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Queridos, vamos entender isso aqui, que extraordinário que é isso, né? Então Deus está falando para ele, sabe com certeza, tenha certeza, né? Sabe com certeza que a tua posteridade, os teus filhos, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Lembra que depois o Abraão teve o Isaac, e o Isaac teve o Israel, né? O Jacó, que passou a se chamar Israel, teve 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel, e depois dessas 12 tribos, elas foram lá para o Egito, né? Por causa do José, que foi adiante deles preparar o caminho. Eles prosperaram lá sobremaneira, mas depois o povo do Egito começou a escravizar o povo de Israel, porque eles cresciam muito, eles eram muito prósperos, né? Então o faraó começou a escravizar, e eles tiveram 400 anos de escravidão, queridos, né? Deus está falando isso, Então será reduzida a escravidão, estou marcando para você aqui, e será afligida por 400 anos, Então você vê que Deus, ele predisse tudo o que ia acontecer, não é nada por acaso, era necessário que isso acontecesse, queridos, para que eles pudessem ser abençoados, tá bom, meus amados? Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. Eu vou julgar os egípcios, pode ficar tranquilo. E depois sairão com grandes riquezas. Da escravidão sairiam com grandes riquezas. Depois a gente vai chegar nessa parte, né? Tu irás em paz, né? Para teus pais em paz, ou seja, será sepultado em ditosa velhice. Olha que lindo esse aqui, queridos, né? Você vai ter paz, Abraão, fica em paz. Na 4ª geração tornarão para aqui, vão voltar para cá, porque não se acendeu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que significa isso aqui, queridos? Deixa eu explicar para vocês o que significa isso aqui, Porque não se acendeu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aquele povo que era a terra de Canaã, né, que o Abraão estava ali agora, eles eram pecadores contra o Senhor, eles pecavam, né, constantemente contra o Senhor. Deus sabia que eles não se arrependeriam do pecado deles, e Deus sabia que eles iam, né, Deus teria que expulsar eles dali, fazer o juízo, né, que é expulsar aquele povo, exterminar aquele povo. Uns seriam exterminados, outros seriam expulsos, né? Então Deus sabia disso. Só que Deus não poderia dar a Abraão antes deles cometerem esses pecados, porque senão seria injustiça. Então Deus falou assim, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então todos esses anos, né, esses 400 anos de escravidão, essa luta que ele passaria, queridos, né, seria justamente para isso. Amém, queridos? Para encher, para eles continuar pecando, Deus iria avisar, eles não dariam ouvidos a Deus, né? Mas a medida da iniquidade deles ia crescendo, né? Crescendo até o ponto de que eles voltariam para ali e tomariam posse daquela terra junto com Josué. Amém, queridos? Então isso aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, é que Deus, ele não vai julgar as pessoas, queridos, né? Vai condenar as pessoas antes delas cometerem o pecado. Mesmo que Deus saiba que elas não vão se converter, elas não vão voltar atrás, elas não vão se arrepender. Então, mesmo assim, Deus, ele não condena as pessoas. Olha o tamanho do amor de Deus e a justiça de Deus, queridos, né? O diabo muitas vezes tenta fazer parecer que Deus é injusto, meus amados. Não, Deus não é injusto, pelo contrário, Deus é justo. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, ou seja, né, um fogareiro, algo, né,
fumegante, né? Uma tocha de fogo muito forte, que passou entre eles, aqueles pedaços que ele ofereceu a Deus. Ó. Então Deus recebeu aquela oferta dele, o versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então a descendência do Abrão, né, a terra prometida, vai desde o Egito, do rio Egito, ao grande rio Eufrates, queridos, né? Hoje Israel é bem pequenininho ali no Oriente Médio, queridos, né? Bem pequenininho, não tomaram posse ainda da descendência toda que Deus deu a eles, tá? Versículo 19. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, queridos, Refaíns são gigantes, tá? E grande parte desses aqui também, tá bom? Amorreus, Cananeus, Girgazeus, Jebuseus, povo de Jebus, tudo povo com estatura grande, povo, né, um povo diferente. Eu já ministrei sobre isso aqui, queridos, tá? Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão. Olha que interessante, né? Agora entra Agar. Lembram daquela... Agar passou a ser serva de Abraão, né? Serva de Sarai, né? Lembra que eu ministrei a vocês, não está dizendo na Bíblia, né? Mas foi quando o Abraão foi para o Egito, tá bom, queridos? Versículo 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Olha que interessante, que a Sarai cansada, né, de esperar, um pouco desacreditada. Sarai é uma grande mulher de Deus, queridos, incomparavelmente uma grande mulher de Deus. Amém, meus amados? Mas, né, a fé do Abraão é uma fé única, né? Tem pessoas que elas vão longe na fé, queridos, e acabam morrendo, descansando ou desistindo da fé. E Sarai aqui naquele momento foi um momento de fraqueza dela, né? E também do Abraão, que aceitou essa conversa dela, né? Olha o que a Sarai disse a Abraão. Vamos ler o 2 de novo, ó, do Gênesis 16. Ó. Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Você vê que já é uma coisa assim, já Deus, que o problema é Deus, né? Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai, ele aceitou o conselho dela. Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então 10 anos depois de ele sair do Egito, eles tomaram essa decisão aqui. Versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Interessante isso aqui, queridos, né? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, queridos, né? Você vê que o plano da Sarai, né? Quando a gente tenta ajudar a Deus ou resolver os problemas da nossa maneira, queridos, as coisas não saem como nós esperamos ou como nós queremos, queridos. As coisas tendem a ficar muito difíceis, queridos, né? E olha que triste, né? A senhora dela passou a ser desprezada pela serva. Por quê? Porque agora a serva tinha um filho do Senhor, né? E a senhora não tinha filho. O que eu aprendo com isso, pastor? Não tenta ajudar Deus, queridos, né? Só crê em Deus, dependa de Deus, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Confie, espera o tempo de Deus. Quando você ajuda Deus, quando você apressa alguma coisa, queridos, uma promessa de Deus, queridos, você vai trazer sofrimento para você, queridos, né? Vamos ver, vamos continuar lendo. Versículo 5. Ó. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Ou seja, agora ela transferiu, né, essa afronta para o Abrão, né? Seja sobre ti essa afronta que está sobre a minha vida. Eu te dei minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ou seja, ela primeiro convenceu o Abrão, né? A Sarai ali naquele momento, e depois quando ela começou a receber, né, passar a luta por causa daquela decisão que eles tinham tomado, ela, olha, julga entre mim e ti, essa afronta não seja sobre mim, seja sobre você, porque agora ela está me desprezando, e você está aceitando isso, Abrão, né? Você vê, olha que situação, queridos, né? Vamos ajudar a Deus, vamos acelerar a bênção de Deus, queridos. Não tem como acelerar, queridos, só tem como estragar. Versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença.
Amém, queridos? O que aconteceu? O Abraão falou para ela: pode fazer o que você quiser com ela, é tua serva. E daí a Sarai humilhou ela, colocou ela no lugar dela. E ela, né, o que ela fez? Em vez dela se colocar no lugar, se humilhar, porque era serva de Sarai, ela fez o quê? Ela fugiu da presença, porque agora ela achou que ela tinha alguma coisa muito importante. De fato tinha, que era o filho, né, um herdeiro do Abrão, né? Então ela fugiu da presença, ó. Versículo 7. Tendo-a achado quem? O anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Disse-lhe, né, 2 pontos. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilhe-te sob suas mãos. Olha que interessante, queridos, né? Olha, pastor, né? Fulano me humilhou, né? Não é assim, queridos. Ela é a serva da Sarai. Ela é a serva da Sarai. Então ela tem que fazer o quê? O que Deus chamou ela para fazer, né? Por mais que ela, naquele momento, ela já pensava diferente. Eu já não sou mais serva, eu sou a mãe do herdeiro do Senhor, do Abraão. Então ela se achava no direito de fugir. E Deus foi lá e falou para ela: filha, você está errada. Volta para sua senhora, se humilha. Você não quis humilhar ela, você nem, sem poder quis humilhar ela. E quando você recebeu a humilhação, você vai chutar o balde e vai embora. Olha, isso aqui é uma lição para todos nós, igreja, né? Tanto naquilo que a gente acelera Deus para fazer, como também, queridos, quando, né, nós achamos que somos além daquilo que, né, nós somos chamados para ser, né? Cada um não pense de si, queridos, além do que convém, diz a palavra, né? Nós somos servos, né? Nós estamos aqui para servir uns aos outros, e todos nós somos servos de Deus. E no serviço da obra de Deus existe a hierarquia, que Deus, ele não quebra, queridos. Deus, ele não passa por cima. Ele criou a hierarquia e ele respeita a hierarquia. E a bênção está no respeito da hierarquia. Amém, meus amados? Né? Quando a senhora se levanta contra o Senhor, a esposa contra o marido, os filhos contra os pais, eles perdem a bênção, por mais errado que a autoridade esteja. Ah, pastor, você não conhece meu pai ele é alcoólatra, ele é isso, ele faz isso, aquilo. Queridos, tudo bem, né? Mas não justifica você errar porque o líder errou. Essa é a questão. Quem errar, queridos, vai pagar pelos seus erros, e quem obedecer vai ganhar, vai ser abençoado pela sua obediência. Então o diabo, ele usa muito isso. As pessoas erram e daí os outros se acham na justificativa de errar também. O que vai fazer? Vai perecer tanto um como o outro. Amém, queridos? Então conserve a sua salvação. Como que eu faço isso, pastor, para conservar a minha salvação? Obedeça a Deus, igreja. Esteja debaixo da bênção de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus, e não com a nossa vontade da nossa carne. Glória a Deus, queridos. Versículo 10, ó. Disse-lhe mais o anjo do Senhor a Agar, ó: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ou seja, você vai ter muitos filhos, tua descendência vai ser muito grande, Agar. Você tem uma bênção. Agora você tem um filho do meu amigo Abraão, então você tem uma bênção muito especial. Mas para que isso aconteça, volta e humilha-te, senão essa bênção não é para você. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Então o primeiro filho do Abraão chama-se Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, né, ele vai ser um jumento selvagem, né, difícil de domar. E que mais? A mão dele vai ser contra todo mundo, e todo mundo vai ser contra ele, né? Ninguém vai gostar dele, né? Quem que é o Ismael, pastor? O Ismael é o pai dos árabes. Amém, querido? Então Ismael é o pai dos árabes, né? E quem que está em volta de Israel lá, sempre brigando com luta, né? Os árabes. Então isso é profético, queridos, tá? Então vamos entender um pouquinho mais abrangente, né, essa decisão de Abrão e da Sarai de pegar Agar e fazer um filho nela, né? Olha o tamanho do problema que eles conseguiram, queridos, né? Deus abençoou ela, Deus abençoou Ismael, multiplicou ele, mas esse povo passou a ser inimigo do povo da promessa, que os judeus têm a promessa de Deus, e Ismael não tem essa promessa de Deus. A promessa é pro Isaac. Amém, queridos? E hoje, o que acontece? Eles sempre têm a briga, a contenda entre eles, entre os árabes, né, e os judeus. Olha, daqui que nasceu essa luta, tá? Versículo 12. Ele, né, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Versículo 13.
Então ela invocou o nome do Senhor. Então a egípcia invocou o nome do Senhor, que lhe falara: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Ela disse, né? Então ela invocou o nome do Senhor e passou a invocar o nome de Deus, né? Versículo 14. Por isso aquele poço se chama Ber-lai-roi, que está em Cádiz e Bered, né? Então o nome daquele poço, por causa disso, né, é o lugar onde Deus viu a Agar, chama Ber-lai-roi. Tá aqui o nome, queridos. Vou colocar em negrito para você ver aqui, ó. O nome do poço chama-se Ber-lai-roi. Não sei se assim se pronuncia, tá? 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael, como era a vontade do Senhor. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então ele tinha 86 anos, igreja, quando poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que lindo. Então, quantos anos depois que Abraão, queridos, né? Deus falou novamente com Abraão. Você vê que Deus falou com ele 75, quando ele deu a promessa. Com 10 anos depois, né? Com 86, nasceu Ismael, né? Com 85, a Agar concebeu, né? Então, com 86 nasceu Ismael, e agora com 99 anos, queridos, olha só. E às vezes as pessoas acham que Deus não fala comigo, pastor. Olha, falou uma vez, mas não sei, já faz tanto tempo. Queridos, olha como que é a fé do Abraão, queridos. Deus falou uma vez com você, aquela palavra está de pé até hoje. Acredite na promessa do Senhor. Se Deus falou, eu vou dar um segredo a vocês que eu tenho comigo, queridos, né? Quando eu oro a Deus e Deus fala comigo, eu presto muita atenção no que Deus fala. Porque eu sei, queridos, né, hoje é bem menos, mas né, principalmente no início, eu sei que o inimigo ele vai contra-atacar e vai tentar fazer aquela palavra de Deus ser só mais uma dentre muitas palavras, fazer com que aquela palavra não tenha mais importância. Então, toda vez que Deus fala comigo, eu gravo na minha mente o que Deus falou, qual que é a intenção que Deus quis falar comigo e qual que é a situação que Ele falou. Por quê? Porque amanhã e depois, aquela palavra já não vai ter força, mas tem na minha memória gravado o porquê que eu estou obedecendo a Deus e qual é a vontade de Deus. Então, daí eu já não faço mais por parecer certo, eu faço por obediência. Então, tem coisas que Deus falou para mim, queridos, né, que é fácil, quando Deus fala, é mais fácil você fazer. Você está naquele fogo, Deus fala, faça isso, você vai lá e faz. Mas tem coisas que você não pode fazer agora, você vai fazer algum tempo depois. Deus te fala, eu quero que você faça assim, você ande dessa maneira. Aí você começa a andar, só que o inimigo, a situação, as circunstâncias da vida começam a mostrar que aquele caminho que você está fazendo possa ter outros caminhos melhores. E daí o que acontece? Aquela palavra de Deus passa a perder o brilho, passa a ser, não fazer mais tanto sentido. Então o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Você tem que obedecer. Já não é mais por sentido, já não é mais por razão, mas é por obediência. Abraão Deus falou com ele com 75 anos de idade, Deus falou com ele com 86 anos de idade, 85, e agora com 99. Então olha quanto tempo Deus levava para falar com Abraão, e Abraão permanecia na palavra do Senhor. Como eu grifei agora há pouco atrás ali para vocês, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Glória a Deus, igreja. Toma posse desse entendimento aqui, ó. Versículo 1 então do Gênesis 17 novamente. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que interessante, queridos. Anda na presença do Senhor e seja perfeito. Quem que é perfeito hoje em dia, queridos? Ninguém é perfeito, queridos, né? Humanamente falando, tá? Ninguém, nem Jesus é perfeito porque ele foi condenado, né? Como um criminoso. Mas não é essa perfeição que Deus está exigindo de mim e de vocês, queridos, né? Esse ser perfeito é acredita em mim. Para uma pessoa perfeita aos olhos de Deus, queridos, não é uma pessoa que não erre, mas é uma pessoa que até pode errar, mas ela vai se consertar, ela vai continuar na presença de Deus. Então, aos olhos de Deus, o perfeito, queridos, é aquele que crê verdadeiramente nele e não desiste. Esse é perfeito. A perfeito para você pode ser diferente, a minha maneira de ser perfeito pode ser diferente da sua, mas se você crê em Deus, você não desiste dele, você é perfeito aos olhos de Deus. Se eu creio em Deus e não desisto dele, se eu erro, mas me conserto, mas o foco da minha vida é agradar a Deus, então eu sou perfeito aos olhos de Deus. Olha que maravilhosa essa revelação, queridos, né? Por isso que ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito, tá? As pessoas já procuram a perfeição humana, né? E humanamente falando, ninguém vai alcançar essa perfeição. O critério humano, queridos, é terrível, né? É inalcançável. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti, e
te multiplicarei extraordinariamente. Ou seja, eu vou fazer uma aliança entre você e eu, Abraão, e vou multiplicar você de maneira extraordinária. Versículo 3: prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Uau, queridos, olha, ele tinha um filho que não era a promessa que Deus tinha dado a ele, queridos, né? E Deus falou assim, ó, quanto a mim, a minha aliança será contigo. Ou seja, da minha parte, só se você desistir, Abraão, porque da minha parte eu tenho uma aliança contigo. E você vai ser pai de uma numerosa nação. Por isso, versículo 5, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Ali Deus muda o nome de Abrão e passa a chamar Abrão de Abraão. Por que Abrão? Porque por pai de numerosas nações se constitui. Então Abrão era, né, um nome, no caso ali colocaram um A mais no Abrão, como se fosse pai de multidões. Então ele seria pai de multidões, né? Numerosas nações. Porque por pai de numerosas nações se constitui. Por isso o nome dele de Abrão para Abraão. Quantos filhos ele tinha? 1. Versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Olha o tamanho da promessa. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. Olha o tamanho da bênção que Deus deu a Abraão. Por quê, pastor, que tudo isso foi dado a Abraão, pastor? Porque Abraão crê em Deus, queridos, creu em Deus. Deus, ele tem algo muito especial com você, com as promessas que ele deu a Abraão, desde que você, queridos, passe a acreditar totalmente em Deus, dedicar a sua vida à fé em Deus, a cada palavra que vem da boca do Senhor, pois disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Amém, meus amados? O problema hoje em dia é que as pessoas, elas não levam a Deus tão a sério. Elas até pensam que levam porque elas priorizam algumas coisas da parte de Deus. Só que algumas coisas elas desprezam, e isso é pecado, queridos. Deus não divide a glória dele, né? Ou Deus é Deus na nossa vida, Deus, essa palavra Deus, ele é o Deus, ele é o Senhor, o dono da nossa vida. Ou ele não é o dono. Um dono não é dono, de vez em quando é dono, de vez em quando não é dono, né? É como um pai, o pai ele dá uma ordem, o filho obedece, o outro ele não obedece. Não, ele tem que obedecer toda a ordem do pai, né? Especialmente quando criança. O pai dá uma ordem, faça. Por quê? Porque é pai. Amém, queridos? Deus, né, mais ainda. Então, se Deus dá uma ordem aos seus filhos, aos seus servos, né, quem somos nós para dizer não para Deus? Nós não podemos dizer não para Deus, né? Então é sim, Senhor, eis-me aqui. Versículo 8: dar-te-ei a tua descendência as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então Deus prometeu aquela terra a Abraão e a descendência de Abraão, tá bom, queridos? Por isso que os povos hoje não entendem por que Israel está lá no meio lá e está lutando, né? Entrou lá, destruiu o povo, né? Brigou, matou muita gente para estar lá, e hoje estão brigando com isso, tá, queridos? É porque o Deus de Israel deu aquela terra pertence a Israel. É forte isso, queridos, né? Mas o árabe que está lá, ele não vai aceitar, né? Nunca vai aceitar isso. Só Jesus, quando na volta de Jesus, para quebrar essa chamada guerra santa, né, que tem hoje. Versículo 9, ó. Disse mais Deus a Abraão, agora mudou o nome, não é mais Abrão, é Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então aqui vem a circuncisão. Esses dias me perguntaram sobre a circuncisão, eu expliquei sobre ela, tá bom, queridos? Era uma marca feita, né, no pênis do menino, né? Com 8 dias de idade, no 8º dia da idade, né? No 8º dia da criança, era cortado o prepúcio, né? E assim era feita a circuncisão, como uma maneira de separar aquele jovem, aquela criança, né, para Deus. Aquela criança seria separada. Pastor, hoje nós devemos nos circuncidar, pastor? Não na carne mais, queridos. Deus não aceita mais a circuncisão, queridos, dessa maneira. A circuncisão é no coração, tá? Isso está lá no Novo Testamento. Então vamos chegar lá e a gente fala mais sobre isso, tá bom, queridos? Mas a circuncisão hoje não é exterior. Ela é interior, ela é no coração. Então aqui veio a aliança, né, da circuncisão. Versículo 11: circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então isso era o sinal de aliança. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro.
que não for da sua estipe, mesmo que for estrangeiro, né, está dependente da sua bênção, então circuncida. Versículo 13: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, pastor, nós não podemos nos circuncidar hoje? Quebrou essa aliança porque está escrito aqui que é uma aliança perpétua. Não, queridos, existe a circuncisão, só que ela é no coração hoje, amém, queridos? Ela não foi quebrada. O evangelho ele não mudou a lei, não quebrou a lei, ensinou a servir a lei, queridos, tá bom? Então a aliança continua perpétua, só que agora com entendimento. Versículo 14: o incircunciso, aquele que não for circuncidado, né, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Isso serve para hoje, tá, queridos? Se nossa circuncisão não for no coração, nós estamos mortos, né? Porque a vida está em Cristo. E em Cristo está a circuncisão do nosso coração a Cristo, tá bom, queridos? Se nós não somos circuncidados, nós quebramos a aliança, não temos aliança com Deus. O que é circuncidar o coração? É separar o meu coração para Deus. O meu coração tem dono. E o dono do meu coração chama-se Jesus Cristo. O teu coração tem dono, queridos. E o dono do seu coração, teu coração é separado e circuncidado. Para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Versículo 15: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai, porém Sara. Então o nome de Sarai também foi mudado de Sarai, agora passou a ser chamado Sara. Versículo 16: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Olha que lindo. Ela se tornará nações. Reis de povos procederão de Sara. Versículo 17: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos, ou seja, né, ele tinha 100 anos e a Sara tinha 90, 10 anos mais nova. Ele até deu risada, ó. O Abraão prostrou, ele achou engraçado isso, mas ele não estava rindo debochando, queridos, né? Estava rindo da situação. Com 100 anos de idade, porque lembra, queridos, que os homens ali, eles tinham, né, até Noé, algumas descendências, estavam indo longe a descendência deles, né? Aqui Abraão já a idade já estava semelhante à nossa, queridos, tá bom? Então já não vivia-se mais 600, 500, 900 anos, tá? Então 100 anos já era muito mesmo, tá? Abraão já estava idoso, né? Versículo 18: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato... Ô Abraão, presta atenção no que ele está dizendo. Abraão, não é Ismael. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamará Isaque. Estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança. Aliança perpétua para a sua descendência. Amém, queridos? Então, Ismael era filho de Abraão. E Isaque também, né? Você sabe que vai ser filho de Abraão. Você conhece a história, sabe que Isaque será o filho de Abraão. Por que Isaque ficou com a promessa, queridos, né? O Isaque, ele é o filho da promessa, queridos, né? E o que conta para Deus é a promessa. Amém, meus amados? Não são os feitos, a carne, nada disso, queridos. O que conta para Deus é a promessa. Então, em Isaque, queridos, ficou a bênção de Deus. Isaque é filho da fé. Porque a Sara dá luz com 90 anos estéril e Abraão com 100 anos, é impossível. Então essa foi a promessa de Deus. Sara, tua mulher, te dará um filho, e ele se chamará Isaque, ó. Vamos ler de novo, ó. Respondeu o Senhor, 19: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e ele se chamará Isaque. Estabelecerei com Isaque a minha aliança. Ismael tem a minha bênção? Tem a minha bênção, mas a minha aliança está com Isaque. E essa aliança é perpétua para a sua descendência. Uau, queridos, que lindo isso, meus amados. Aí ele diz Ismael, versículo 20: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoe-lo-ei, falo-ei fecundo, eu multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Então ele tem bênção sim, mas a promessa é para Isaque. Fica tranquilo que eu vou cuidar dele, disse o Senhor, né? Versículo 21: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Ou seja, ela vai conceber, e daqui a um ano ela vai dar luz ao Isaque.
E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então Deus se elevou, Deus foi lá falar com Abraão, queridos, né? Com 99 anos de idade, mais uma vez deu uma direção para Abraão, né? Dizendo que o filho que viria da Sara, né? Se chamaria Isaac, e com ele estaria a bênção, a promessa de Deus, amém? Mas fica tranquilo contra Ismael, porque eu vou cuidar dele, ele vai ser uma nação muito poderosa. Versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa. Ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio, queridos, com 99, né? E todos os filhos a partir, com exceção de Ismael, que já era um pouco mais velho, né? Mas com 8 dias, todos os homens foram circuncidados, né? Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, todos os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então a bênção estava, né, através de uma marca. Essa circuncisão era uma marca da bênção, da separação, tá, queridos? Lembrando mais uma vez que nós não circuncidamos, né, hoje o externo, tá bom, queridos? Nós circuncidamos hoje o coração, tá? Você vai ver isso ali no Atos dos Apóstolos, você vai ver no Novo Testamento, você vê que a circuncisão agora está no coração, tá? Deus não recebe. Se eu me circuncidar, pastor, vai agradar a Deus? Não, querido, Deus não se agrada, né, se for esse o motivo. Não é mais a antiga aliança, não é mais o judaísmo, então não vai chamar a atenção de Deus. Gênesis capítulo 18, queridos, são 11 e 18 agora. Será que vamos ler mais um capítulo? Deixa eu ver o tamanho desse capítulo. Vamos ler, né, queridos? Vamos ler mais esse capítulo. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando esse estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, né? O meio-dia, então apareceu o Senhor enquanto ele estava sentado. E quando ele estava sentado, queridos, foi logo em seguida que ele, né, foi circuncidado. Então ele estava ali sofrendo por causa da circuncisão, né, aqueles primeiros dias. E apareceu o Senhor, olha que lindo, a Abraão nesses carvalhais, ó. Versículo 2. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então tinha 3 homens, Deus apareceu para ele, né, em 3 pessoas, ó. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Versículo 3, e disse: Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho e tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E aqui está escrito que eles comeram. Quem comeu? O Senhor e 2 que estavam com ele. Quem que é esses 2, pastor? Não sei, queridos, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor foi lá, né? E anjos talvez com ele, né? Jesus. Quem que estava com eles, né? Não sei, queridos. Mas eles comeram todo esse alimento que Abraão preparou para eles. Eles comeram, queridos, tá? Não foi queimado. Deus não mandou fogo e consumiu, né? Recebendo assim, não. Eles comeram, queridos. Por que o senhor está falando isso? Lembra que eu ministrei em Gênesis 6 ali, queridos, né? Que Jesus, Jesus lembra assim, ó: serão como anjos no céu, assexuados. Não tem sexo, né? Os anjos no céu são assexuados, mas na terra é diferente. E da mesma maneira que lá em cima também eles não comem, queridos, né? Mas aqui eles podem comer.
Amém? Não quer dizer que eles precisem comer, mas eles podem comer. Então eles comeram. Amém? E aqueles anjos, aqueles filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens, eles resolveram quebrar a aliança com Deus, né, e cometer esse pecado gravíssimo, que é ter relação com mulheres. E nasceram homens de renome, poderosos. Aí você entende hoje a descendência desses Refaíns, Anaquins, né? E tantos outros povos gigantes, valentes de renome, queridos, né? Muito gigantes, né? Que existiam naquela época. Amém, queridos? Então, da mesma maneira que eles puderam coabitar, aqui também mostra interessante, ó, eles comeram. Interessante isso, queridos. Versículo 9, ó. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Versículo 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, né? Então, além de estéril, ela já perdeu o costume das mulheres, né? Versículo 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Onde é que ela riu? No íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Versículo 13, disse o Senhor a Abraão, ela estava lá dentro escutando e ela riu no seu íntimo. E Abraão estava lá fora falando com o Senhor, né? E com os anjos ali. Aí o Senhor disse para Abraão, por que riu Sara? Dizendo, será verdade que darei luz, ainda luz sendo eu velha? Ou seja, Deus repreendeu Sara, mas o interessante é que Deus não repreendeu Abraão quando ele riu consigo, falando, mas eu sou velho e minha esposa velha, como vai ser isso? Eu entendo, queridos, né? Esse é um pensamento meu, pode ser que eu esteja errado, tá? Porque a intenção do riso, ele achou engraçado a situação. E aqui, você vê que o Senhor está dizendo aqui, ó, será verdade que darei luz, ainda luz? Ou seja, talvez o riso dela foi diferente de Abraão por causa da incredulidade. Abraão achou engraçada a situação e ela riu porque ela achou que era impossível a situação. Amém, queridos? Pode ser que seja isso. Pastor, isso é certo? Não, queridos, é o que eu penso, tá? Pode ser que seja isso. Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Querido, isso aqui é lindo demais, guarda isso no teu coração. Essa palavra Deus está dizendo para você e para mim agora. Acaso para o Senhor a coisa extremamente difícil? Deus tem alguma coisa que seja muito difícil para Deus que Ele não consiga fazer? Qual é a luta que você está passando? Será que é difícil para Deus fazer assim, mudar a tua vida, queridos? Ah, pastor, é filho nas drogas. É impossível, queridos, não existe nada impossível, muito difícil para Deus. Continua acreditando em Deus, porque se você acreditar em Deus, Deus tem compromisso contigo. Aí ele diz assim, daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse,